último slide foi esse aí, galera. A última, resolvi essa associação mista aqui, né? Passamos por todas elas, né? Em série, em paralelo e a misturada aí, beleza? Agora a gente vai dar sequência, praticamente, pelo menos nessa aula e na próxima, né? Resolução, aplicações e resoluções dos conceitos que já foram estudados. Tranquilos? Vamos lá, né? Primeiro exercício, aplicações do módulo 5, tá? O módulo 6 a gente fala assim, são, eu vou até ver, medidas, né? São o nome do capítulo, medidas elétricas e força eletromotriz. Bem, voltagem, tensão, é uma força eletromotriz. Eu vou só traduzir, você vai ver que não vai mudar quase nada. A gente vai continuar com a mesma linha de pensamento, tá? Como se eu já tivesse explicado o próximo capítulo, tá? Pelo jeito que eu comecei aqui. Então vamos lá. Aninha ligou três lâmpadas idênticas à rede elétrica de sua casa, como mostra a figura. Então tá. A rede tradicional residencial são 127 volts, ok? Ela ligou na lâmpada, na tomada tradicional de 110 ou 127, né? A gente costuma dizer. E três lâmpadas, como ela disse, três lâmpadas idênticas. O que ela quer dizer com isso? Três lâmpadas idênticas, né? Cadê minha caneta? Três lâmpadas idênticas. Ela está querendo dizer o seguinte: de mesma resistência, tá? Mesmas necessidades elétricas precisam da mesma voltagem, tá? Só que essa primeira que eles colocaram aqui, ó, tá? Essa P, ela tá ligada, ela tá sozinha no segmento dela, tá? Um lado dela tá ligado no 120 e o outro também. Quando a gente fala 127, é como se um fosse 127 e o outro fosse zero. Então, uma perninha da lâmpada está ligada no zero e a outra perninha da lâmpada está ligada no 127. Beleza? Ela está sozinha ali, bonitinha. A gente fala que ela está ligada em paralelo com. Ela está em paralelo com a pilha por causa dessas outras duas aqui. Se tiver só a pilha e ela, seria em série. Beleza. Aí ele fala o seguinte: seja VP, tá? A diferença de potencial, questão bem teórica, vou tentar resolver só com a ajuda do circuitozinho que eu montei lá, beleza? Seja VP a diferença de potencial da lâmpada P, naturalmente, e P a corrente elétrica que passa na lâmpada P, né, exclusivamente, por enquanto, né? E na lâmpada Q, essas grandezas são respectivamente V, Q, que é a voltagem só dessa daqui, e I, Q, que é a corrente que passa nessa daqui, certo? Bem, o que vai acontecer? Deixa eu levantar mais algumas informações aqui que eu que tenho que saber, tá? Então vou levantar mais umas informações aqui antes de começar a analisar ela com calma. Então tem muita questão teórica, tem, tá? Mas tem muita questãozinha de conta também nessa parte, tá? Essa daqui, ela foi ligada direto na tomada, tá ok? Então, qualquer coisa vocês me questionam. Então, na hora que vocês questionam, a gente acaba buscando uma forma diferente de explicar e fica até mais fácil. Então, a VP ela tá ligada direto aqui, ó. Não está compartilhando com ninguém. Tem ninguém do lado dela. Ótimo. Então, ela tá com a voltagem de 127 só para ela. Assim, ela tem um 127 para ela, tá? Agora, o problema é que a outra tá aqui do lado de uma aqui, ó. Então, eu falei que o 127 é como se fosse 127 de um lado de energia, né? Como se aqui fosse o polo positivo da bateria. Posso escolher alguém para ser, né? E aqui zero, tá? 0 volts, polo negativo. Então, a corrente elétrica vai sair daqui, o izinho lá, né? Vai sair daqui, ele vai dividir entre IP, que ele falou, né? Chamou de IP, a corrente vai passar aqui. Uma outra corrente vai vir para cá, ó, que vai passar em Q. Posso chamar ela de IQ, ok? Bem, a corrente geral ali, lógico que nada mais é do que a IP mais a IQ,
né? Vou colocar maiúsculo aqui, né? Só para manter o IQ, tá certo? Beleza, a corrente dividiu. Só que quando ela passa aqui, essas duas não dividiu, não. Então, se eu for calcular, aqui só tenho uma resistência, tá? Aqui é só uma resistência. É uma lâmpada só, né? É uma resistência só. Agora aqui eu tenho duas resistências. E as duas resistências estão em série. Então, se eu for traduzir aquele circuito ali, para a bateria é como se eu tivesse assim, ó. Aqui, beleza, tem uma lâmpada. E aqui eu vou juntar as duas lâmpadas. Opa, eu vou juntar. Como elas estão em série, é só somar. Beleza? É só somar. E aqui, não vou mexer. É uma lâmpada só. Beleza? E aqui é como se eu fosse somar. Se a gente for pensar em verri, né? Aqui é o polo positivo, como eu disse, aqui é o negativo. Né? Tem 127 volts aqui. Então tem do lado de cá tem 127 volts. E do lado de cá tem zero. Essa daqui está ligada a 127, essa aqui é a resistência maior. Se a resistência é maior aqui, então significa que aqui é mais difícil de passar a corrente, porque tem maior, né, maior resistência, certo? Então a corrente que vai passar aqui é menor. Menor quanto? Dá até para estimar, né? Como a voltagem é a mesma, o V é o mesmo. Se o V é o mesmo, o V é constante, vamos pensar só na corrente. Por isso que eu insisto, tá? Que qualquer dúvida, por favor, me fala aí, porque eu entendendo essa equaçãozinha aqui, gente, eu vou usar só ela, tá? Vai aparecer dezenas aí, tá? Tem como usar só essa daqui, tá? Porque na verdade as outras são variações dessa daqui. Então, para não ficar criando regras e fórmulas, é melhor você ter domínio dessa fórmulazinha aqui. Então, como o V é constante, né? Então eu só estou preocupado com I e com R. Como a corrente, a resistência aqui na lâmpada de baixo, nas lâmpadas de baixo, né, é 2 R's, né, estão em série, eu juntei as duas aqui. Então significa que a corrente aqui vai ser a metade. Já que a resistência é o dobro, a corrente vai ser a metade, tá? Então a metade do que passa aqui. Então se aqui eu falei que passa IP, aqui o nosso IQ vai ser a metade. Tá certo? A metade da que passa na lâmpada de cima. Beleza? Por que, que vai ser metade? Porque está mais difícil de passar. Tem uma resistência que é o dobro. Como a resistência é o dobro, a corrente naturalmente vai ser a metade. Beleza? Isso é o que a gente chama de resistor ômico. Tá certo? Obedece à lei aí. Beleza. Então tá aí. Vou ainda. Dá para responder isso aqui? Dá para responder. Outra coisa também que ficou faltando aqui, comentar, foi que aqui tem 127 só para ela, beleza, eu falei isso sim. Agora, para essas duas aqui, é o 127 para as duas. Do lado de cá, eu posso falar, como não tem nada aqui ó, no caminho, tá? Eu posso falar que aqui é o mesmo valor da tensão lá de cima, 127. Como não tem nada do lado de cá, eu também posso falar que até chegar aqui, ó, como não tem nada no meio do caminho para consumir, eu posso falar que tem zero. Então, ambas estão compartilhando 127 volts. Ou seja, para cada uma só pode, como elas são idênticas, tá? Para cada uma vai ficar 127 dividido por 2. Beleza? Então a voltagem Nq é menor e a corrente também, né? Tudo é menor, tá? Aqui Nq, porque ela está compartilhando com uma do lado. Então, a corrente IP é maior do que a corrente IQ, tá certo? E a voltagem de P é maior do que a voltagem de Q. Ficou só com ela, tá? Então seria IP maior, então vou riscar essas duas de baixo. Tá falando que são iguais. Nessas duas a corrente é a mesma, porque elas estão uma do lado da outra, tá em série, tá? A divisão ocorre aqui, ó. Então, essas duas estão em série. Se perguntasse, a corrente que passa em Q é a mesma que essa outra do lado aqui, mas não é o caso.
Então é uma dessas duas. Aí eu matei por causa a voltagem de P é maior, porque ela ficou com 127 sozinha para ela. Beleza? Mas, para não falar que o meu serviço foi em vão, deixa eu dar um pulinho aqui, ó. É o mesmo circuito. Então vocês viram lá que deu para responder a letra B bonitinho. É o mesmo circuito, tá? Então se eu ligo isso aqui, ó, eu ligo a bateria, tá certo? Eu ligo a bateria. Opa. Eu ligo a bateriazinha aqui, põe meu fiozinho aqui, ó. É muito didático esse. O que que acontece? O brilho aqui está muito parecido, né? Mas essa daqui é porque as questões depois vão variar muito em torno disso, tá? Vamos perguntar, e o brilho? O que, que eu poderia falar do brilho de todas elas? Bem, essa daqui foi que nós percebemos. Até os elétrons estão passando mais rápido. Ó. Essa aqui foi que nós descobrimos que a voltagem é a mesma, tá? A voltagem é a mesma e a corrente também, a voltagem era a mesma de 127, por exemplo. Se eu descobrir que a minha pilha aqui, ó, aqui não é 127, né? Ela é 36 praticamente. Essa daqui vai ficar com 36 só para ela, né? Por quê? Porque a mesma energia que você tem aqui também, ó. Os elétrons só perdem energia quando passa numa resistência ou numa lâmpada. Então, quando não tem nada aqui, ó, não perdeu nada de lá para cá. Então, tá vendo? Continuo com os 36. Só que quando eu pulo para essa aqui de baixo, gente, tá bem, beleza, continua com os 36. Só que no meio aqui tem duas. Tá até mais lento aqui, ó. Tem que ter fé, né? Tá até mais lento. Então, como elas são idênticas, né? Ainda bem que a maioria dos exercícios geralmente são idênticas, tá? Aí eu vou poder dividir, tá vendo? 17, praticamente 18, né? Vamos pensar em 18 e 36. Metade da voltagem ficou para essa lâmpadazinha aqui e a outra metade ficou para essa daqui, ó. Tá certo? Porque elas são idênticas. Obviamente, se elas não fossem idênticas, tá? Aquela que tivesse maior resistência precisaria de mais energia para ela, né? Porque como é que você consegue passar alguma coisa, os elétronzinhos aqui na lâmpada, se ela tem uma resistência maior? Então você deveria, dos 36, destinar mais energia para quem tem maior resistência, ok? A desvantagem dessa ligação aqui é o que? Se eu clicar aqui, ó, e simular como se a lâmpada, se uma delas tivesse queimado, tá vendo? Automaticamente a outra que estava ótima, que está ótima, né? Perdão, que está ótima, para de funcionar, porque a corrente é interrompida. Agora aquela lá que está totalmente independente, ó, uma forma de você identificar quando que é em paralelo, tá vendo? Como a outra está totalmente independente, naturalmente que ela não teve nada alterado. E olha o brilho dela, olha o tamanho da extensão do brilho, da luz que sai aqui. E essa daqui, se você ligar, ó, você vai ver que eu vou desligar essa daqui. Olha só, as outras duas tiveram que dividir a energia da bateria. Então o brilho das duas de baixo são brilhos inferiores, né? É um brilho inferior. A de cima brilha mais, tá? Quando eu ligo a de cima ela brilha mais, tá? Ela tem um raio maior aqui, ó, tá? Então eu percebo que ela brilha mais, beleza? Ela brilha mais por quê? Porque eu percebi aqui que ela tem maior corrente passando por ela, né? E também tem maior voltagem passando por ela, tá certo? Então, se ela tem maior corrente, maior voltagem, se você lembrar aí da fórmulazinha de potência, PV, olha só, PV, ela tem maior voltagem, maior, maior corrente, maior voltagem, tá? Então, se ela tem maior corrente, maior voltagem, então ela tem maior potência. E potência, gente, tá? Eles adoram perguntar isso. Potência, ok? Não saiu tudo aqui não. Potência é sinônimo de brilho, ok? Toda vez que eu falo de potência, eu estou falando de brilho da lâmpada, né? Eu tenho mais energia elétrica, tá?
sendo transformada em energia luminosa, em luz. Tranquilos? Porque tudo vai girar em torno disso aqui. Quem tem maior resistência, quem tem maior corrente, quem tem maior voltagem, quem tem maior brilho, quem tem maior potência, são formas diferentes de perguntar praticamente a mesma situação aqui. Tranquilo? Ah, pessoal, a elétrica não é difícil, porque às vezes o pessoal não percebe que tudo gira em torno disso aqui, ó. Disso que foi falado aqui, ó. Tem maneiras diferentes de perguntar exatamente a mesma coisa aqui. Tranquilos? Tá? Eu queria, sinceramente, que me interrompesse aí para resolver, para tirar dúvida aí, tá? Então, tudo tranquilo aí, eu vou considerar que tá ok, né? E vou passar pro próximo exercíciozinho aí, ó. Bem, esse aqui é um exercíciozinho mais tradicional, né? Esse que eu acabei de resolver aqui. Esse aqui ele já quis mudar um pouquinho, ó, o circuito, tá certo? Já quis mudar um pouquinho o circuito, colocando uma bateria, lâmpadas, é um circuito mais realista, tá? Eu reproduzi ele lá e vou dar uma olhada como que ele fica lá no simulador, tá? Aqui, como é que ficou? Deixa eu acompanhar, sei lá qual que é o polo positivo e negativo, ele não falou, tá? Não tem problema. A energia, sei lá de onde que ela sai, suponhamos que ela saia daqui, ó. Então ela vai passar na lâmpada, vamos seguir a ordem aqui, né? Lâmpada um, saiu energia daqui, passou na lâmpada um, beleza, passou na lâmpada 2, voltou. Esse circuito aqui é um circuito que está totalmente em série. Por quê? Ah, em nenhum momento a corrente dividiu, ok? O de cima já está diferente, tá? Vamos considerar que vai sair a corrente daqui, ó, circuito A. Chegou aqui, ó, tem um bifurcaçãozinho aqui, ó, um trevozinho aqui, vou ter que dividir. E quando a corrente chega aqui, ela fala, vai, lâmpada um, lâmpada 2, né? Eu vou dividir. Dividir como? Proporcionalmente, tá? Vou ler o enunciado com calma. Vou dividir proporcionalmente. Passou na lâmpada um, passou na 2, outro encontrozinho aqui, ó. Encontrou, vem aqui pro circuitozinho aqui embaixo, nada mais para incomodar, voltou para a bateria. Então é bem diferente o circuito A do B, né? O B está totalmente em série, em nenhum momento a corrente divide. Agora no de cima a corrente divide. Então o de cima, L1 e L2 estão em paralelo, tá? E aqui embaixo os dois estão em série. A lâmpada um e 2 estão em série. Beleza? Então vamos lá. Os valores nominais de potência de duas lâmpadas L1 e L2 em 120 volts, ou seja, são ligadas exatamente na mesma bateria, na mesma tomada. Porém, elas têm potências diferentes, tá? A L1 é de 40 watts, só 40 watts, só 40 joules de energia estão sendo transformados, tá? É lógico que nada é 100%, né? Lógico, eu estou perdendo energia aí, tá? E a outra lâmpada, a L2, é 60 watts. 60 joules estão sendo convertidos aí, beleza? Convertidos. Então, ok. A figura a seguir mostra dois circuitos A e B mostrados com a utilização dessas duas lâmpadas. Dentre as afirmativas que seguem, né, a única correta é. Bem, deixa eu comentar uma coisinha aqui antes de ir para o meu circuito, tá? Vamos explorar esse negócio direito, porque os outros exercícios é tudo em cima da mesma coisa, tá? Então, aqui vai contar mais, não é nem tanto o número de exercícios, né? A gente vai resolver muita coisa, porque afinal de contas, terceiro ano tem um espaço curto demais aí, né? Já tá fazendo prova para encerrar, então veja bem. Então a gente acaba resolvendo muito exercício, mas aqui é a qualidade dos exercícios que conta, galera. Tá? É a qualidade que vai contar. Por quê? Tudo gira em torno da mesma coisa. Olha só. Qual que seria a resistência equivalente aqui? Todo mundo está sujeito ao mesmo V, a mesma voltagem. Ou o próximo capítulo gosta de chamar isso aqui de força eletromotriz. Tá? Beleza. Então, esse cara aqui está em série.
Você está em série, basta somar as resistências. Caso qual que é a resistência? É só calcular, tá? Mas não está pedindo aqui não, beleza? Vamos imaginar que é tudo R. Então aqui como está em série, beleza? Como está em série, eu vou falar o seguinte, ó. A resistência equivalente aqui, ou resistência total, tá? É 2 R's, né? Soma as duas, beleza? E quando está em paralelo, vou chamar até de RP, melhor, né? Acho que fica mais didático. RP, quando está em paralelo, e elas, eu sei que elas não são iguais, não, são diferentes aqui, mas só para a gente notar aqui, eles vão dividir, a gente vai dividir a potência. Não, não vou fazer isso, não. Vamos fazer outra. Eu faria 1 sobre R mais 1 sobre R2. Mas só para a gente ter uma noção, se as resistências fossem iguais, basta pegar uma e dividir. Opa! Basta pegar uma e dividir por 2, porque são duas, né? E aqui na R em série, vou chamar de RS, eu faria R1 mais R2. Não vai dar 2 R's, mas se fossem iguais, né? Daria, só para a gente ter uma noção, tá? Vamos colocar aqui em série, só para a gente ter uma noção de como que seria aqui, certo? Beleza, essas aqui, se elas fossem idênticas, eu já poderia falar assim, gente, tem 60 volts para uma e 60 para outra, porque elas estão em série. E aqui não. Aqui eu tenho 120 tanto para uma quanto para outra. Essa é a vantagem de ligar alguma coisa em paralelo, tá? Não tem nada entre esses pontos aqui, então aqui é 120 e do outro lado também não tem nada entre os pontos, então é zero, beleza? E aqui não, aqui a voltagem divide. A voltagem que está em 1 é diferente da voltagem que está em 2. E ela quer saber sobre brilhos, tá? A corrente que vai circular no circuito, né, é diferente, tá? Como a resistência aqui no circuito A é menor, a resistência é menor. Não sei qual que é, não. Dá para calcular. É menor, então significa que a corrente é maior. E todas as lâmpadas aqui estão sujeitas à mesma voltagem, ou seja, estão ligadas de acordo com a especificação dela mesma, né? Agora aqui embaixo não, eu comprei as lâmpadas que era para ligar em 120, liguei em 120, mas liguei em série, então acabou que ficou voltagens diferentes, né? Se elas fossem idênticas, seria 60 volts para uma, 60 para outra. Mas acabou que ficou aqui para de 60 fica um pouco mais do que para de 40, porque a 60 exige mais. Ó. Ela precisa converter uma energia maior. Né? E aqui de baixo, ela apresenta o circuito de baixo uma resistência maior, consequentemente uma corrente menor. Beleza? Então, vamos no circuito para ver como é que isso fica no circuito, tá? Que é no circuito não, né? Nesse simuladorzinho aqui, ó, tá? Deixa eu olhar, questão 8. Aí eu preparei ele aqui também, tá? Ele não tem memória não, ele não sabe onde que qual arquivo que eu abri a última vez não, então demora um pouquinho mais, tá? Então, corrente elétrica, montei alguns circuitos aqui, questão 8. Aí, ó. Tentei reproduzir aqueles dois circuitos lá, né? Lógico, não ficam idênticos, né? Mas dois estão em paralelo e os outros dois estão em série. E vou ligar a pilha aqui, ó, tá? Vou ligar como eu tinha feito lá, beleza? Aquele lá foi o exercício da página 112, né? Página 113 que tá a respostazinha aí, tá ok? Aí eu vou ligar então, ligando aqui e ligando aqui, tá? Eu percebo que aqui tem um brilhozinho maior, né? Não sei se a imagem tá bacana, mas tendo um pouco de fé que parece que o brilho é maior. O raio, o comprimento da luzinha aqui, né? Dos raios luminosos aqui são maiores do que aqui do lado, né? Porque aqui eu estou, o quê? Vamos dar uma olhada lá. As lâmpadas, elas têm, ó, pode ser até antes e depois da lâmpada aqui, ó. Elas têm a mesma voltagem, ó, 9, praticamente 9, né? É a mesma da pilha, tá? Pra você ir memorizando aí
como que se distribui, tá certo? Ah, tá menos 9, cara. Não, é só porque, só trocar aqui de lugar, tá ok? Só trocar de lugar. Então tá aqui e esse aqui tá aqui. 9, beleza? Depende do sentido da corrente. Beleza, e aqui eu tenho outra pilha idêntica de 9, ok? E se você for olhar nas lâmpadas, elas têm que dividir esse 9, que é igual lá no exercício tem que dividir o 120, né? Só que aqui as lâmpadas são idênticas, então cada uma fica com 4,5, ó. Cada uma fica com 4,5, certo? E como essa daqui tem menos voltagem para cada uma delas, por causa do jeito que foi ligado, e como a resistência, quando ela é em série, ela é sempre maior, tá? A resistência em série é sempre maior. Então, por isso que na sua casa é tudo em paralelo, para a resistência ser o quê? O menor possível. Tá, Carlos, qual que é a vantagem da minha resistência ser a menor possível, como esse primeiro caso aqui, ó, que está em paralelo? A vantagem é o quê? Que entra mais corrente na sua casa. Então, se sua casa fosse toda em série, entraria menos corrente. Semig ia ficar triste, né? Então, esse daqui vai apresentar tudo mais, ó. Tudo não, brilho maior, voltagem de cada uma delas maior, maior potência, vão conseguir desempenhar a maior potência delas, tá? Mas como assim, cara? Já falou a potência, que uma é 40, a outra é 60. Presta atenção, ó. Pois é, mas quando fala que uma lâmpada é 40, a outra é 60, é quando você consegue ligar ela em 120, tá? Essas aqui em paralelo, você conseguiu ligá-las em 120. Agora, essas daqui você não conseguiu, por isso que elas não desempenharam a potência que elas deveriam ter desempenhado. Porque você só deu a metade da voltagem para elas. Beleza? Tudo bem, galera? Então já dá para resolver aí, certo? 3 minutinhos, aí assim que encerrar, eu vou pedir 5 minutinhos para vocês. Vamos começar 8, tá? Só para me resolver uma questãozinha rápida aqui. Beleza. Então, dentre as afirmações que seguem, qual que é a única correta aí? Então vamos lá. No circuito A tá tudo tranquilo, né, galera? Pelo amor de Deus, alguém fala comigo que tá aí. No circuito A, tá? Pode falar. No circuito A, L1 e L2, L1 no circuito A, L1 e L2 brilham com a mesma intensidade. Se elas fossem idênticas, eu diria que sim. Elas no circuito A é, foi dado a elas, tá? Condições delas desempenharem o brilho natural delas, para onde o qual elas foram projetadas. A lâmpada 1 vai ter o brilho dela de 40 watts e a lâmpada 2 vai ter o brilho dela de 60 watts. Só que a lâmpada 2 tem condições de 50% a mais de brilho, né? Se elas tivessem potências idênticas, né? Poderia falar que a letra A está correta, tá? Não é o caso, beleza? Elas, quem tem maior potência, né? Maior potência, que é o caso da lâmpada 2, vai ter maior brilho, beleza? Sempre, a vida toda assim. No circuito B, L1 e L2 brilham com a mesma intensidade. Essa questãozinha bem formulada. E é tudo assim, viu, gente? Brilham com a mesma intensidade. Primeiro, para ter a mesma intensidade, para ter o mesmo brilho, brilham. Brilho é sinônimo de potência, tá? Para ter, pode colocar aí, potência. Para ter o mesmo brilho, tem que ter o quê? A mesma potência. Elas não têm a mesma potência. Mas eu gostei da maldade da pergunta, que é a seguinte: a forma como elas foram ligadas dariam a elas a mesma condição de brilho, a mesma potência, se elas fossem idênticas, né? Ué, cara, mas elas teriam um brilho menor. Aí que está a maldade. Teria um brilho menor? Sim, teria um brilho menor. Menor comparado com a primeira, mas entre elas teria o mesmo brilho, tá? Não é o caso, beleza? Vamos lá. No circuito A, letra C, L1 brilha mais que 2. Bem, é L2 que tem a potência maior, tá? Eu coloquei aqui, ó, L2 que tem a potência maior. No circuito B, L1 brilha mais. Por que L1 vai brilhar mais do que L2? Em nenhum momento ela vai brilhar mais do que L2, tá? É L2 que tem maior potência. Então só sobrou o quê? Na hora, hein? Que o zoom vai cair aí. L1 e L2 brilham mais no circuito B que no circuito A.
Não, isso aqui tá errado. Perdão, perdão, perdão. Isso aqui tá errado. Beleza? No circuito B, L1 brilha mais que L2. Corrigindo aqui, né? Eu vou resolver esse exercício aqui. Vou dar uma parada na aula gravada, coisa de segundos. Então, olha só. Essas lâmpadas são diferentes, galera. Sendo que essa segunda aqui, ela tem um brilho maior, tá certo? Do que a primeira. A corrente que passa por elas é a mesma, tá ok? Né? A corrente é a mesma, tá? Na hora que eu for olhar para a formulazinha VRI, a corrente é a mesma, tá? Mas aquela que tiver maior resistência, tá certo? É a que vai ter, só autorizar aqui, é a que tiver maior resistência, aquela que vai precisar de mais voltagem, tá certo? Maior, maior resistência. Maior resistência, maior voltagem, que vai precisar de mais voltagem aqui para desempenhar a sua, para conseguir passar, né? Porque as resistências delas são resistências diferentes, tá? Vamos pensar aqui, tem formulazinha, tem várias fórmulas de potência, né? Como eu falei nas últimas aulas aí. Mas vamos pegar uma aqui de potência que nos atenda. Vou colocar todas aqui. Eu tenho V, PV, essa é uma das que eu mais uso. Eu tenho uma que eu vou colocar aqui só para lembrar. Eu gosto de chamar ela de chuveiro, tá? E aqui, com certeza, eu vou usar essa aqui, R vezes I ao quadrado, tá? Essa, essa daqui, ok? Por que, que eu vou escolher essa daqui? Porque ela é a que apresenta a corrente, tá? E a corrente, eu sei que a corrente é constante, porque está em série. Estou analisando o circuito B aqui, ó, tá? É... Ok? Ok. Né, eu já tinha descartado a última aqui, que L1 e L2 brilham mais no circuito B do que no circuito A. Eu vou precisar voltar no simulado e mostro, mas lá no simulador, perdão, eu já havia mostrado que a daqui de cima brilha mais. Beleza, então eu eliminei aqui, estou na D, mas eu queria entender ela melhor. Então, se a corrente é constante, então vamos dar uma olhada na potência e na resistência, tá? Quem tiver maior potência, né, é aquela que tem maior resistência. Beleza? Então tá aí. Aqui tem. Então, quem tem maior resistência é a L2. A L2 tem a maior resistência porque ela tem a maior potência. Certo? E essa aqui de cima tem menor resistência porque ela tem uma menor potência. Beleza? Tá, e daí? E daí que se ela tem a menor resistência, ela precisa de, vou até destacar aqui, ela precisa de menos energia. Não está tão difícil passar lá a corrente, porque a resistência é maior. E aqui, que é a que precisa de mais, aqui ele destina uma maior voltagem para essa daqui. Tá certo? Maior voltagem. Beleza? Beleza. Então, vai ser difícil essa daqui, ó, desempenhar o brilho dela, tá? Essa daqui, como ela tem uma resistência menor aqui de cima, né? É, é como se a corrente fizesse mais efeito lá. Então deixa eu vir aqui no circuito. Aí o que, que eu fiz no circuito? Tá? Começou a travar aqui. O que, que eu fiz no circuito? Eu disponibilizei, eu devia ter colocado maior resistência na de baixo, né? Foi mal. Mas aí dá pra gente. A ideia é a mesma, tá? Eu coloquei um lado, como, eu sei que é uma lâmpada só, mas para simular, como as lâmpadas aqui no circuito, gente, são todas iguais. Aí para simular algum, como se fosse uma com maior resistência, eu coloquei duas aqui, tá? No lugar de uma, como se fosse duas no lugar de uma aqui. Para quê? Para ter uma resistência maior e mostrar que o brilho é menor, ó, tá? O brilho é menor aqui do que aqui, tá? Então tá simulando, simulando aqui embaixo, né?
eu estou simulando uma lâmpada de menor resistência, que é como se fosse uma lâmpada só que com o dobro da resistência, tá? Então, como tem o dobro da resistência aqui, eu estou dissipando pouco aqui. Se, tá? A questão não é tão óbvia. Se eu colocasse a mesma voltagem para as duas, sem dúvida nenhuma, quem brilharia mais é quem apresentaria, né, quem apresentasse a maior potência. Quem apresentasse a maior potência brilharia mais, tá? Só que quem vai brilhar mais vai ser a L1 porque ela está mais próxima da potência que ela foi projetada para liberar, está mais próxima dessa daqui. E como a segunda tem uma resistência menor, tá? Para passar a mesma corrente lá, eu tive que aumentar um pouco a energia, mas a corrente é a mesma. Então eu não consigo desempenhar, eu não tenho um brilho maior em L2, porque eu não vou chegar em 60 watts nunca, né? Então, de certa forma, né, quem vai brilhar mais aí é a L1, tá certo? Porque elas estão em série. Agora, perdão, se elas tivessem, mudei a tela aqui. Se elas tivessem em paralelo, tá? Aí não. Quem tivesse maior resistência teria menos corrente, aí muda um pouco, tá? Mas não é aqui, não, né? Porque aqui aparece o mesmo brilho porque as lâmpadas são idênticas, né? Aquela que tivesse maior resistência, que é o caso das 60 watts, né? Maior resistência passaria menos corrente, ela iria brilhar menos, perdão, iria brilhar menos. Olha o que a fórmula diz, né? Para o circuito 1, que é proporcional à corrente ao quadrado. Então, naquela que tem maior resistência, por exemplo, com a L2, passaria menos corrente, tá? Menos corrente. Como é o quadrado, então ela teria um desempenho menor. Ela tem capacidade de ter um desempenho maior, tá? Mas aí ela teria um desempenho menor, porque eu não conseguiria mandar para ela toda a voltagem que ela precisa, a energia que ela precisa. Então ela brilharia menos no circuito A. E no circuito B também, tá? Porque a resistência é maior nela, tá certo? A corrente é a mesma, mas a resistência é um pouco maior, beleza? Então essa questão não é muito simplesinha não, tá? Mas a melhor resposta aqui é a D de dado. Tranquilos? Beleza? Eu tô preocupado, tem uns exercícios difíceis aí, ninguém tá me perguntando, hein? Então tá aí, eu fiz uma simulaçãozinha aqui, tá? Então tá aí. Tranquilo? Isso aqui seria letra D. Beleza? Aí eu vou selecionar um desses aí pra vocês resolverem pra mim. Tá? Vou pedir só 6 minutos, segundinhos da paciência de vocês aí, só pra me encerrar, tá? Essa primeira aula gravada, ok?